Olá, turma, tudo bem? Aqui é o seu facilitador Emanuel Reis, diretamente da Escola Estúdio. Vamos iniciar a aula de hoje, desta semana, com a correção da última prova, realizada na semana passada, na última aula, e vamos tirar as dúvidas dos alunos que ficaram em relação às questões. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá para a primeira questão. A primeira questão é uma questão de múltipla escolha, com alternativas de certo ou errado. O enunciado da questão é o seguinte: o software é uma sequência de instruções escritas para serem interpretadas por um computador com o objetivo de executar uma tarefa específica. Qual dessas questões vocês marcaram? É certo ou errado? Certo ou errado? Beleza, pessoal? O gabarito é certo, tá? Vamos para a segunda. Marque a opção que não se identifica como um dispositivo de entrada de dados. Qual aí vocês marcaram? Monitor, né? O monitor é considerado um monitor normal, né? É considerado apenas uma saída de dados, correto? Vamos para a terceira questão. Marque a alternativa correta em relação ao conceito de variáveis e constantes. Aí eu vou falando das questões e vocês vão me falando se ela está certa ou errada. Variáveis possuem seus valores inalterados no decorrer do processamento. Constantes possuem valores que poderão ser alterados no decorrer do processamento. A diferença entre variáveis e constantes é que a primeira permite a alteração de seus valores no decorrer do processamento e a segunda não permite. Beleza, pessoal? Gabarito correto, tá? Vocês estão certos. Vamos para a quarta questão. Sobre o conceito de função e procedimento em programação. Responda a alternativa correta. Primeiro, a função é utilizada para armazenar os dados de entrada em endereços de memória no hardware. Esse é o conceito de variável, correto? Os procedimentos são capazes de executar instruções e retornar um resultado esperado? Esse é o conceito de função, né? A diferença entre funções e procedimentos é que a primeira sempre retorna um valor, já o segundo executa apenas instruções. Correto, pessoal? Vocês estão bem, hein? Todo mundo gabaritando a prova. Quinta questão. Sobre os tipos de programas citados em sala de aula, qual opção não corresponde ao assunto ministrado na aula? Uma IDE usada para criar novos programas a partir de linguagens de programação como Java, PHP, Pascal, C++, entre outros. Essa aí tá correta, né, pessoal? Na verdade, ela está correta. Eu estou procurando a errada, né? Essa aí está correta. Vamos ver qual é que está errada. Um sistema operacional ele é responsável por fazer a comunicação entre o computador e o usuário. Exemplos de sistemas operacionais são Windows, macOS, Linux, iOS e Android. Está correto, né? Um aplicativo de streaming de vídeo realiza a reprodução de vídeos e áudio em tempo real. Um HD SSD SATA é responsável por armazenar mídias de vídeos e áudio, dentre outros tipos de arquivos. A informação ela está correta, mas o assunto está errado, né, pessoal? Porque eu estou pedindo programas, né? E o HD, ele é um hardware, beleza? Por isso que essa questão, essa alternativa, ela gabaritou errada. Vamos para a sexta questão, pessoal.
Os algoritmos são sequência de instruções que servem para resolver problemas, executar tarefas ou realizar cálculos. Essa afirmativa está? Vocês viram lá que a primeira questão falou sobre software, certo? Qual foi a informação lá, a diferença do software para o algoritmo? Foi isso aqui, olha, pessoal, isso aqui, ó. Interpretadas pelo computador, certo? Então, o algoritmo, ele faz parte de um software, mas nem sempre um software é um algoritmo. O algoritmo é uma linguagem natural, ele é genérico, e o software é quando se utiliza a linguagem de programação para poder se falar com a máquina, ser interpretado pela máquina. Ficar atento em relação a isso. Questão de concurso, pessoal. 7ª questão. Marque a opção que não se identifica como um dos tipos de operadores vistos em sala de aula. Primeiro, operadores de atribuição e aritméticos. Isso aí está correto, né, pessoal? É somar, subtrair, dividir, multiplicar. Operadores de relacionamento. Não, né, pessoal? Porque esse operador de relacionamentos é o quê? Deixa eu lembrar qual é. É o I, o E, o OU, né? Operadores de hardware. Tá certo porque ele não faz parte dos... Exatamente, ele está errado porque ele não faz parte dos operadores vistos em sala de aula, né? Operador de hardware é outra coisa, menos de software. Operadores lógicos é aquele que a gente faz comparação, tá? Então, beleza. Gabaritou operadores de hardware. Marque a alternativa correta em relação... Pessoal, só uma informação para vocês. Pode até parecer que as questões são óbvias, mas isso significa que vocês estão absorvendo o conteúdo, tá? É esse tipo de questão aqui, que está parecendo fácil, elas caem em concurso desse jeito aqui, viu, pessoal? Então, vocês estão absorvendo aí, muito bom, parabéns para vocês, estão prestando atenção na aula. É assim que cai em concurso, dependendo da especificidade do concurso, é assim que elas são cobradas. Parece óbvio, mas é assim. 8ª questão. Marque a alternativa correta em relação ao conceito da estrutura if e else. Pessoal, if e else, né? Para quem lembra, aquela estrutura de desvio de fluxo. Primeira, é uma estrutura de repetição? Por aí vocês já não marcam essa, né? Qual é a estrutura de repetição? É o for, é o while. É uma estrutura de desvio de fluxo? Opa! Já tentou. Onde uma expressão é validada e é escolhida em um caminho entre vários possíveis? Aqui já vai gerar uma dúvida. Mas vamos continuar. Quem marcou essa aí? Eu. Então, aqui tem uma pegadinha. Eu já vou explicar para vocês a diferença. É uma estrutura de desvio de fluxo capaz de se relacionar entre dois caminhos distintos, dependendo do resultado lógico de uma expressão. Pessoal, qual é a diferença entre esses dois? Esse aqui, ele fala que é entre vários possíveis, vários. Quando eu falo em vários, deixa de ser o if e else e passa a ser o switch. Lembra que o switch tem um case 1, case 2, case 3, case 4 e a regra default? Então, o switch, ele é uma opção quando se tem mais de uma questão, mais de duas questões a serem escolhidas. Diferente do if e else. O if e else, ele é assim, ó, ou é verdadeiro ou é falso. Se for verdadeiro, faça isso. Se for falso, faça isso. Ok? Então, a resposta para if e else é essa questão aqui, ó. É uma estrutura de desvio de fluxo capaz de se relacionar entre dois caminhos distintos, o verdadeiro e o falso, ok? Essa questão aqui, se eu perguntasse sobre o switch, correta sobre a estrutura switch, aí seria essa questão aqui que o pessoal marcou. Pessoal, conseguiram identificar? Conseguiram diferenciar
Os dois? Beleza, pessoal? Errou, mas faz parte do processo. Significa que você adquiriu um conhecimento agora. Sobre o conceito de operadores lógicos em programação, responda a alternativa correta. Primeiro, é um avaliador de condições simples que permite utilizar o valor da expressão diferente conforme o resultado da condição avaliada. Está errado, né, pessoal? Porque isso aqui é um simples operador lógico. Ele só vai ver se está certo ou está errado. É uma diretiva capaz de, entre dois caminhos distintos, dependendo do resultado lógico de uma expressão. Isso aqui é o if, só está escrito de outra forma. São aqueles que conectam logicamente o resultado de diferentes expressões aritméticas ou relacionais. Bora ver a última questão? Eles simplificam atribuições em que uma variável recebe o resultado que faz parte da primeira parte da expressão. Pessoal, a resposta certa é esse aqui, tá? Por quê? Porque o que é que o operador... Desculpa. Operador lógico. Eu estava confundindo com ternário. É essa mesma, pessoal. É a terceira. Tá certo. É sobre operadores lógicos. Eu tinha confundido com operadores ternários. Tá certinho. Quem marcou esse aí acertou. Eles conectam logicamente duas expressões. E por último, a 10ª questão é um avaliador de condições simples que permite utilizar o valor de duas expressões diferentes conforme o resultado da condição validada. A afirmativa se refere a qual estrutura? Qual é, pessoal? É um avaliador. O que significa isso? Ele vai fazer uma comparação, ele vai avaliar. É um avaliador de condições simples que permite utilizar o valor de duas expressões. Então, se for uma função, se tiver certo a primeira, ele não seleciona a segunda. Se tiver certo a segunda, ele não seleciona a primeira. Esse aí é o conceito de operador ternário, pessoal. Por quê? Não é repetição, porque ele não falou em laço. Não é while, porque ele não falou em laço, ele não falou em repetição. Não é operador de desvio de várias situações, porque ele falou que são só duas. Então, por eliminação, é operador ternário. Pessoal, ficou alguma dúvida em relação à prova? Beleza, né, pessoal? Então vamos lá, vamos seguir com a aula de hoje, tá? A prova não estava difícil, na minha opinião, foi tudo revisto isso, foi tudo feito o exercício, era só apenas ter parado aí 10 minutinhos do dia para dar uma olhada aí nos exercícios que foram feitos, conseguiria resolver a prova tranquilamente. Uma coisa é tu fazer o quiz, né, apertar o botãozinho lá e marcar, outra coisa é tu ir fazer manualmente, porque quando você faz manualmente, o teu cérebro tem um esforço maior para ler e buscar no HD lá, chamado memória, qual a questão. Diferente do quiz, né? Que o quiz já vai por impulso, acabou de ver a aula, fica mais fácil de fazer. Beleza, pessoal? Vamos agora para a prova, para a aula de hoje. Ok, pessoal? Então vamos lá iniciar o conteúdo de hoje, tá? Hoje vamos falar sobre linguagem de programação em blocos. Linguagem de programação em blocos, ele é um tópico da ementa do curso de programação em jogos digitais. Ele é um tópico que é um pouco basilar, é um pouco simples, um pouco infantil, mas ele precisa ser dito, vocês precisam conhecer, tá bom? Ele é mais voltado para a área de educação, para crianças menores, tá? É muito legal, é bem interativo, são blocos prontos, só que para isso a gente precisa lembrar do conceito de lógica de programação.
O nome da linguagem de programação é Scratch, tá? O Scratch é uma linguagem de programação em blocos. Nós vamos ver hoje a linguagem de programação, né, os conceitos, a interface gráfica para se utilizar, os elementos de ambiente e a criação de animações. Algum de vocês já ouviu falar no Scratch? Pode falar. Ah, legal. Então, eu vou só fazer uma revisão aqui, tudo bem? Já que vocês já viram, então fica mais fácil. A gente vai usar esses 20 minutinhos antes do intervalo para dar uma olhada, para dar uma revisada neles. Obrigado, pessoal. Vamos seguir então. Ele foi desenvolvido lá no Instituto, né, lá no MIT, na área de MIT Media Lab, por esse pesquisador aí, o Mitchell Resnock, em 2007. Ele é uma linguagem de programação bem amigável, porque ela é gráfica, né? A gente utiliza, dá para fazer histórias interativas, é bem simples, diálogos, animações simples, mas também ele pode ser usado na robótica, tá, pessoal? Fica ligado nisso aí, ele é muito prático para ser utilizado na robótica. É desenvolvido através do encaixe e do encadeamento de blocos, que permite fazer determinadas tarefas. A sequência dos blocos deve produzir as ações desejadas. Se vocês forem fazer uma comparação entre o Scratch e uma linguagem de programação normal, vocês vão perceber que uma pode ser convertida na outra. Se vocês tiverem uma linguagem de um algoritmo em Java, ou em C++, ou em C#, vocês podem conseguir construir eles em Scratch. Aí é o site para vocês fazerem baixar, né, estudar e tudo. Com certeza vocês já fizeram isso. Ele tem aquele sentido de Lego, né? Ele vai montando, por exemplo, dependendo do elemento, que a gente chama do tipo de bloco que vocês vão utilizar, ele pode ser um laço de repetição, ele pode ser uma entrada de uma informação, que eles chamam de input, pode ser o output, a saída da informação, e pode fazer o processamento também. Tem aqui o desvio de fluxo, o if-else, tá? Tá aqui a interface gráfica, o ambiente de produção do Scratch. Vocês com certeza devem ter visto, devem ter utilizado. A gente tem basicamente 3 ambientes aí, como nós vamos ver em seguida. Tem as ferramentas, tem ali a área de blocos, a área de programação e a área do cenário, onde tu vai montar a tua animação. Permite o quê? Permite grande variedade de projetos, né, pessoal? A programação através de blocos é através de empilhamento. Então, ele tem uns encaixes ali. E através do encaixe, se você estiver utilizando assim, explicando isso para uma pessoa que nunca viu programação, através da montagem, ele vai ter uma intuição daquilo que pode ser feito. Quando ele fala em conexão física aí com o mundo físico, a gente vai ver mais em seguida aí que ele pode ser utilizado com um componente chamado Arduino, que é um componente de hardware que se conecta através de software com o teu computador. Muito utilizado na robótica, para movimentar robôs ou então sensores e máquinas. A interface gráfica, tá? Quais são os tipos de bloco, pessoal? Ficar atento para isso, porque partindo do princípio que vocês não tivessem visto essa disciplina, eu preparei um questionário também para vocês. Serve de revisão, vai valer ponto para a prova também, da segunda V. Esse tipo de bloco. Tem os stack blocks, que são esses tipos de blocos de encaixe, que eles têm a saliência para baixo e os entalhes na parte superior, certo? Você pode encaixar esses blocos juntos em uma pilha. O que é uma pilha? Nada mais é do que a sequência de instruções, pessoal, tá bom? Assim como é no algoritmo, uma sequência de instruções, aí a gente vai só encaixando os bloquinhos e programando eles, colocando neles o que a gente precisa e encaixando eles na ordem em que nós queremos que ele seja executado. Alguns blocos em pilhas têm um input em seu interior, onde você pode digitar um número tal como um bloco 1, né, no exemplo. Pessoal, qual o conceito de input? Vocês lembram o conceito de input? Input, pessoal, vamos lá.
Entrada de dados, pessoal. Input é isso mesmo. É sinônimo de entrada de dados. Tá? Todo sistema tem que entrar dados e tem que ter o output quando ele vai dar o resultado de alguma coisa ou mostrar alguma coisa. Input, output. Tá? Ele vai vamos ter bastante conceito em relação a essas palavras aí. São palavras-chave aqui na programação. Aí também alguns stack blocks tu pode colocar algumas opções, uma lista de opções para a pessoa selecionar, tipo um select, tá? E temos também, muito importante, pessoal, alguns blocos da pilhas têm um formato em C, onde você pode inserir outros blocos na pilha. Tipo aqui, ó. Olha aqui esse bloco em C. Esse em C aqui ele é muito importante, porque ele vai conseguir compor uma sequência desses outros blocos aqui para fazer determinada instrução. Então fica ligado, esse bloco em C, tá? Esse bloco em C, ele é como se fosse um laço, ele coloca ali as instruções e coloca a condição aqui em cima. Enquanto, ou então faça, de acordo com o número de vezes que solicitar, as instruções que estão aqui dentro do C. Tá bom, pessoal? Fica ligado em relação a isso. Tem o hatch, né? O que são os hatch? São aqueles blocos que esperam ação, um evento. Alguma coisa que vai acontecer que o usuário ou o jogador vai fazer. Por exemplo, aperta um botão, dá um enter, clique no mouse, manda um áudio, qualquer coisa. Ele é startado a partir do momento que um dos eventos é acionado. Então esse aqui ele fica esperando a ação do jogador, tá bom? Olha só, eles esperam um evento acontecer, como uma tecla ser pressionada, em seguida executam os blocos abaixo dele. Então ele fica ali só escutando, só esperando a ação do usuário. O usuário clicou, ele vai executar aquilo que está logo abaixo dele. Então como se fosse a cabeça de pilha. Temos os reports. Os reports, eles são como se fosse eles são inputs para os stake blocks. Eles são as entradas dos stake blocks. Ok, pessoal? São projetados para caber no input de outros blocos. Então, tu quer utilizar um bloco hatch, um stake blocks, tu pega o report e coloca e encaixa nele como se fosse a entrada. É como se fosse um bloquinho mesmo de montagem. Olha só, ele se encaixa em blocos com furos arredondados ou retângulos, tais como. Aí tá aí os exemplos aí, tá, pessoal? Isso aí, ele é muito bom na prática, conceitualmente, ele é muito intuitivo. Justamente para as pessoas olharem e entenderem intuitivamente como é que ele funciona. Tá bom? Aí ele diz assim, tem as extremidades arredondadas, que ela tem uma função. Tem as extremidades pontiagudas, que eles retornam valores. Então, quer dizer, a pontiaguda, ele é o output, e a arredondada, o input. Tá, pessoal? Ficar ligado em relação a isso. Olha o algoritmo aí. Eu recordo que o professor fez um algoritmo, implementou um algoritmo em Java, que foi esse mesmo algoritmo de ordenação, bubble sort. Lembra que nós fizemos e eles ordenavam uma sequência, nós entrávamos com uma sequência de dados, e no final ele ficava ordenado. Essa implementação que está aí na tela é a mesma implementação feita em Java, só que foi com Scratch. Olha, apesar de parecer infantil, olha a potência, olha a possibilidade, a performance dessa linguagem. É pura lógica de programação. Como eu havia comentado com vocês, a linguagem, a lógica de programação, o algoritmo, ele é lógica, é o que deve ser feito. A linguagem que tu vai utilizar, quem vai escolher é você, na hora que estiver implementando. Uma opção para fazer contas matemáticas é o Scratch. Só que ele tem modificadores, né, pessoal? É como se tivessem plugins, como se fossem... esses são tipos de extensões, modificadores, que fazem com que a tua linguagem, o Scratch, ganhe mais performance. Por exemplo, o Bingo. O Bingo ele tem um total de 75 blocos adicionais. Então, quando tu instala o Scratch na tua máquina, ele vem com uma quantidade limitada de recursos. Aí tu vai lá no Bingo, baixa mais recursos para tu utilizar, mais tipos de blocos. Temos também o Pointer. Ele tem a capacidade de clonar
e apagar os prints e oferecer a manipulação de arquivos externos. Então, se você tiver contato tipo com arquivos externos, som, áudio, vídeo, você pode utilizar o Panther para fazer essa interação junto com a tua linguagem. Tá bom? Olha só, ele permite que usuários com conhecimentos mais avançados em script escrevam seus próprios blocos. Então, o Panther ele te dá até a possibilidade de tu montar o teu bloco, não só utilizar o que já existe. Tem o BioBee. O BioBee, ele é uma tentativa de ampliar a acessibilidade do Scratch para um público um pouco mais velho, né? É como se fosse é como se tu tivesse a possibilidade também de desenvolver novos blocos mais avançados a partir do Scratch, tá bom? E o Slash? O Slash é uma atualização do BioDie. Então, quer dizer, existe a linguagem de programação Scratch, aí as pessoas foram colaborando. Lembra? Ele é um software livre, ele tem o código aberto. Aí, como eu havia conversado com vocês, a questão de código livre, de software livre, eles vão aprimorando, colocando novas funcionalidades e disponibilizando para a comunidade. Esse é o caso do BioBee e dos Slash. Tem as extensões também. Lembra que eu falei para vocês do Arduino? Para quem conhece aí o Arduino, pessoal? Quem já fez algum trabalho com Arduino aí? A parte de robótica. Beleza, o que é o Arduino? Aí embaixo, vocês estão vendo uma plaquinha de Arduino. O Arduino ele é um circuito que ele consegue se comunicar com o meio externo. Por exemplo, você pode colocar essa parte de IoT, essa parte de robótica. Por exemplo, se você quiser utilizar um robô, fazer um robô que ele se movimenta, que ele gira a roda, que ele dobra para os lados, que ele utiliza sensores para não bater na parede, tu utiliza esse Arduino. Arduino é uma placa de circuito impresso que tem processamento. Só que, como eu já havia falado para vocês, assim como no smartphone tu precisa do sistema operacional para fazer o hardware funcionar, o Arduino também precisa de uma camada lógica, de um software para fazer ele funcionar. E o Scratch, ele tem essa possibilidade de manusear, de colocar uma lógica no Arduino. Entendeu? O que é o Arduino? O Arduino é um hardware open source criado em 2005 por um grupo de artistas e designers italianos. Quem for para a área de robótica, no início da carreira, vai utilizar muito o Arduino. Ele pode ser comprado aí na internet, ele é barato. E se tu tiver no teu computador o Scratch instalado com essa extensão aqui, S4Ray, é uma modificação do Scratch para tratar com o Arduino, tá? Oferece o quê? O que é que ele faz? Qual é a principal função? É mexer com os sensores conectados ao Arduino. Então, o Arduino é um hardware que vai fazer a percepção do ambiente externo e o Scratch ele vai manipular as ações através dessa extensão, S4Ray. Tá aqui um exemplo simples. Aqui é a questão do ambiente. Pessoal, já deu o horário do intervalo, tá, pessoal? A gente vai sair para o intervalo. E no retorno, às que horas, professora, o retorno do intervalo? 10h05, pessoal. Tá bom, pessoal? Vamos retornar para a gente concluir a aula e fazer a atividade, tá, pessoal? Aguardo vocês. 10h10. Até logo. Olá, turma, tudo bem? Estamos retornando agora do intervalo. Vamos dar continuidade ao material, apenas mais 5 minutos de material, e vamos passar aquelas questões do questionário de hoje, tá, pessoal? Tudo bem, professora Jéssica? Tá bom, como isso está fazendo parte de uma revisão, vou passar rápido aqui, tá, pessoal? Temos elemento de ambiente da plataforma gráfica. Tá, eu vou falar de um por um entre eles. Temos os blocos de elementos, né, que ele fica na parte esquerda, onde os bloquinhos são produzidos e ficam armazenados. Temos a zona de programação, que é essa zona do meio, onde tu vai arrastar os bloquinhos e colocar eles em ordem que tu quer executar, e no meio. E temos na parte direita a paleta de ferramentas, botões de execução
do cenário e objetos, que no caso é esse aqui, à tua direita, que é onde tu vai montar todo o cenário e tu vai colocar os sprints, todo o cenário, a organização dos teus elementos. Aqui tem um exemplo, né? Não vou passar esse exemplo, que não vai dar tempo. Eu vou passar bem rápido. Aqui seleciona-se um objeto, ali na seleção de objetos, ali do teu lado direito. Seleciona o cenário. Aí tu pega os bloquinhos e vai passando para a área de programação. Aí tu vai montando a tua zona, né? O teu ambiente de programação. Também tu pode escolher um objeto de arquivo que tu tiver pego ele, utilizando ele externamente, tu coloca lá para dentro em algumas pastas. Tu pode utilizar os teus sprints, coloca tudo organizadinho lá na pasta de arquivos lá da plataforma, lá do Scratch. Aí tu vai pegando ele, a imagem, e colocando na ordem de apresentação e colocando a lógica de programação, ó. Tu coloca eles lá em ordem e tu vai colocando a lógica de surgimento, de movimentação deles lá na área de programação dos blocos. No final, você coloca para executar, né? Tu vai arrastando aí, colocando a lógica. Olha como ele vai colocando ali o diálogo e o surgimento da imagem ali na bloco de programação. Aí ele clica lá na bandeirinha para executar e o bonequinho ele faz a animação que é desejada de acordo com a programação. Bem simples, simples assim. Nós temos algumas alternativas para o Scratch, né? Algo que funciona paralelo ao Scratch. Se tu não quiser utilizar o Scratch, tu pode utilizar o Ethos e tu pode utilizar o Starlogo. Tá? Eu não cobrei isso aí porque é só a nível de conhecimento. Vamos lá, pessoal, fazer o exercício. Temos aí 15 minutos para fazer as nossas 5 questões de hoje, tá? Vai ficar na tela o QR Code para entregar hoje valendo pontos para a segunda AV.
Olá, turma, tudo bem? Retornando. Estão me ouvindo? Tá um pouquinho travando, Jéssica. Acho que é a internet. Tá travando. Pessoal, como é que foi aí a resolução das questões? Ficou alguma dúvida? Beleza, pessoal. Quem sabe, sabe, né? Vocês são os melhores. Pessoal, eu gostaria de agradecer a aula de hoje. Tá? Hoje nós vimos a parte de Scratch, os conceitos, vimos aí a interface gráfica, os elementos de ambiente e a criação de animação. Foi para você, já foi uma revisão, né? Que legal. Já deu para rever aí o conceito visto no início do ano. Tá? Semana que vem, a gente vai fazer bem bolada aí de recuperação e uma revisão para a V2, tá? Que vai ser realizado na outra semana. Pessoal, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos juntos aí, a interatividade de vocês, a atenção. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana. Até mais, pessoal!